Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Se Nos Deixam. Fiquem ligados nos nossos alertas de spoiler e curiosidades todos os dias. Nossos abraços de hoje vai para Malu, que sempre está aqui nos acompanhando, Lúcia Queiroz, Lucidalva Alves, Neuza Gonçalves, que é lá de Araraquara. Não amemos de palavras nem de língua, mas por ações e em verdades. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje. Uma velha e vai querer alguém mais jovem, vai deixá-la. Depois que Martim diz a ela que não a deixará ir tão facilmente, ele ouve as sirenes enquanto Alice chora. Fernanda está alcançando Gonzalo, que diz a ela que está no caminho certo com seu relacionamento com Lorena. Quando ele pergunta sobre Samuel, ela diz que é complicado e ela sabe que precisa se livrar de Samuel. Alice entra e pede para ficar sozinha com Fernanda, então Gonzalo sai. Alice diz a Fernanda que sente que está morrendo. Na igreja, Paulo garante a Yara que ele está bem. O padre quer que ele se entregue, mas a situação é muito complicada. Yara entende, ela teria morrido se tivesse ficado na cadeia. Mais uma noite, quando ela diz a ele que seu pai e Moisés estavam lá e a ajudaram a tirá-la, Paulo pergunta se seu namorado também estava lá. Então Yara garante a ele que Moisés é seu ex-noivo e ele estava lá apenas como advogado dela. Paulo acha que eles deveriam parar de se ver para que ela não seja associada a um assassino. Yara o lembra que ele não é um assassino. O importante é que ele está lá, e ele está bem, e ela está lá com ele. Paulo então pergunta como os policiais descobriram sobre o parque. Então Yara explica que eles interceptaram seu telefone e provavelmente a estão seguindo. Depois que Paulo comenta que mais cedo ou mais tarde eles vão pegá-lo. Julieta está então entrevistando Fagundes e pergunta sobre a suposta conspiração que ele mencionou. Fagundes explica que há muitas inconsistências na investigação. Ele acha que o assassino havia sido pego, ficaram satisfeitos, mas depois descobriram que os policiais queriam encerrar o caso, independente de quem estava sendo acusado. Ângelo está com Sérgio, que pergunta onde Julieta está. Ângelo não sabe, então Sérgio pergunta se ele sabe do projeto de Julieta. Ângelo nega isso também. Sérgio então diz para ele descobrir se Julieta tem outro produtor trabalhando com ela e ele deve ficar quieto. Eva encontra Miranda vasculhando suas pílulas. Ela acusa Miranda de procurar drogas e ameaça contar aos pais. Miranda implora e explica que ela estava apenas procurando um remédio para dormir. Eva diz a ela para encontrar outra maneira de dormir. É melhor que seja a última vez que ela mexa nessas coisas dela. Paulo diz a Yara que está deixando o país. Ele não quer morrer e ele não quer voltar para a prisão. E, acima de tudo, ele não quer que ela tenha problemas. Yara diz a ele que não pode deixá-lo ir. Ela não quer perdê-lo. Paulo garante que ela não está perdendo, mas ele não pode ficar aqui de braços cruzados. Yara então diz a ele que ela tem um plano. Mujica está tendo nela, já que ela parece estar feliz por não terem encontrado Paulo. Pelos observam alguns homens saindo do prédio, pelo que diz aqui que para ficar de olho na bolsa que contém o dinheiro com que o homem paga seus funcionários. El Toro entra na casa gritando por Kiki, então Marcela diz que ele não está lá. Quando ele repreende Marcela por fazer a mesma coisa para o jantar, ela se pergunta por que ele voltou. Ela não está feliz que ele voltou a ser da mesma forma que era antes. Quando ela diz para ele procurar outro lugar para morar, ele pega uma faca e ameaça que ela não sugerirá que ele vá novamente embora. Ele é o marido dela e está lá porque a casa também é dele. Será parente de Shrek, gente? Quick e Pelos brigam com o homem que estão tentando roubar. Quando o homem foge com a bolsa do dinheiro, Kiki atira nele. Rebeca chega na casa de Alice e pergunta sobre os policiais que estavam lá. Alice explica que ligou para o policial porque Martim fosse embora e ele não quis ir. Quando elas perguntam por que ela terminou com Martim, Alice explica que o preço era muito alto, todos a pressionavam para deixar Martim e até Carlota a aconselhou a ficar longe dele.
Rebeca acha que os dois deveriam largar a terapeuta. Aquela mulher não presta, ela dá mais conselhos. Ah, que Rebeca tem bom senso, viu? Carlota e Sofia vão visitar a Maruja. Depois que Sofia conta a Maruja que seu pai finalmente deixou aquela mulher, Carlota pede a Sofia que os deixe em paz por um tempo. Maruja diz a Carlota que esta é a sua oportunidade de reconquistar Martim, mas Carlota não tem certeza de que um homem que anseia por outra mulher seja então o pai ideal para ela. Martim se encontra com Ângelo e diz a ele que esta é a pior coisa que poderia acontecer com ele em sua vida, terminar com a mulher que ama. Ângelo, por sua vez, acha que estar com Alice é a causa de muitos outros problemas. Martim não vê como problema, mas como desafio. Ângelo acha que Alice provavelmente está tendo dificuldades, especialmente por causa de Sérgio, mas Martim argumenta que ele está por lá para que Alice, se precisar de algum problema, se precisar de alguma ajuda, ele possa resolver os problemas. Schweck se encontra com Julieta e a confronta sobre o seu novo programa. Será que ela achava que ele não iria descobrir sobre isso? Quando ele a acusa de usar seu programa, seu nome e a apunhalá-lo pelas costas, Julieta argumenta que ela tem todo o direito de pensar em sua carreira profissional. Ele deveria estar comemorando com ela. Schweck zomba da ideia de comemorar, já que ela é apenas um vaso de flores. Bonita, mas apenas um vaso de flores. Julieta diz a ele que quando ele encontrar sua substituta, ele deve se certificar de que ela seja legal e estúpida, porque essas são as que são mais fáceis de manipular. As três amigas continuam conversando. Alice está argumentando que Martim não estará lá tão interessado nela quando ela estiver com 60 anos. Fernanda diz a ela que não importa quanto tempo eles passem juntos. Alice, pelo menos, experimentará a felicidade e um ótimo amor. Pelo olhar de Alice, elas sabem que não haverá muito amor, se referindo a sexo. Alice então aponta que está sozinha e sem trabalho, e Sérgio a sufoca economicamente agora. Ela não sabe fazer nada e não acha que alguém vai contratar alguém da idade dela. Fernanda e Rebeca a encorajam a se oferecer para ajudar a escrever um currículo. Na igreja, Yara está conversando com o padre quando alguns policiais entram. O padre diz a ela para não se preocupar, pois esses policiais estão sempre naquele bairro. Quando o padre sai para distrair os policiais, Yara vai até Paulo. Karina e Gutierrez estão investigando o local onde Kiki atirou no homem. Enquanto isso, Kiki Pelos entra em pânico quando El Toro se aproxima. Quando Pelos sai, Marcela chega e hesita em entrar. Em vez disso, ela liga para Alice, já que ela não tem mais ninguém para conversar. Alice concorda em se encontrar com ela dentro de casa, pois Kiki entra e a arma entrega a El Toro. Martim confidencia então a Ângelo o que sua mãe lhe contou sobre Simon. Ângelo acha que talvez o assassinato não tenha sido acidental. Talvez tenha sido porque Simon devia algo a alguém. Maruja repreende Fagundes por dar mais uma entrevista. Ele vai acabar igual Simon, morto. Quando ela conta a ele sobre encontrar drogas no quarto de Simon, Fagundes não a acredita e a proíbe de dizer algo assim novamente. Sérgio vai visitar Prudência, que está muito feliz em vê-lo. Sérgio diz a Lucas que está lá para ver Prudência e pede que Lucas saia da sala. Julieta está com Mabel e conta como Sérgio ficou chateado. Quando Mabel começa a repreender Sérgio, Julieta lhe diz que só ela pode falar mal de Sérgio. Mabel insiste que Sérgio é machista e não vai mudar só porque está morando com ela. Julieta argumenta que a única coisa que ela não gosta é que Sérgio veja as coisas de uma maneira diferente. Mabel então solta a bomba. Ela contratou Martim. Depois que Yara sai da igreja, um policial se reporta a Mujica. Yara deixou a igreja sem incidentes. Mujica diz para ele continuar a segui-la até ela chegar em casa. Mabel defende sua decisão de contratar Martim. Ela precisa de um bom repórter. Ela diz a Julieta para ver o lado bom. Ela pode ficar de olho em Martim. Julieta sorri e sabe que Mabel deve gostar de Martim, mas Mabel, por enquanto, nega.
Prudência agradece a Sérgio por tudo que fez. Quando Sérgio reclama que Lucas é uma bomba relógio, Prudência argumenta que Lucas tem razão, pois Sérgio duvida que Lucas seja seu filho. Quando ela acrescenta que ela era apenas uma jovem inocente, Shrek argumenta que ela não era uma criança e ela era uma paqueradora. Prudência retruca que ela era virgem e ele era o único homem com quem ela esteve e que nunca teve nenhum outro até hoje. Naquela noite e nas outras noites, ela só esteve com ele. Quando ela acrescenta que estava apaixonada e ela não podia dizer não a ele, até que ele a expulsou de sua casa. Shrek zomba que todo mundo tem sua própria história, ou sua própria versão. Prudência também pergunta o que ele quer dizer com isso, se referindo a ela. Então Sérgio diz a ela que não pode continuar cedendo a Lucas. Ele pode dar-lhe algumas coisas todos os meses, mas as ameaças têm que acabar. As três amigas continuam a conversa, que agora se concentra em Rebeca e sua demissão da universidade. Rebeca explica que tem medo de fazer algum comentário idiota com seus alunos ou esquecer onde ela está. Ela quer ser lembrada como uma profissional impecável. Gonzalo leva um buquê de flores para Lorena. Quando ela diz que vai tomar banho, Gonzalo se pergunta se ela precisa de companhia no banho. Lorena lembra que eles deveriam estar indo devagar. Gonzalo cede e garante a ela que a última coisa que ele quer fazer é machucá-la. Então, tome um banho frio, Gonzalo. Martin está com Maruja, que está chorando e preocupada desde que Fagundes foi embora, depois que ela lhe contou sobre Simon. Enquanto isso, Fagundes está no bar e pede uma tequila. Ele pega o copo devagar e observa tudo. Ah, não, gente, tomara que ele não beba, viu? Rebeca chega em casa e é cumprimentada por Fábio, que lhe trouxe um buquê de flores de hibisco. Rebeca está exultante. Quando ela vê a garrafa de vinho gelada, ela se pergunta se ele esqueceu um aniversário. Então Fábio diz a ela que a partir de agora, a vida dele será uma eterna lua de mel. E ele a convida para dançar. Culebre e seus amigos estão jogando seu novo jogo quando Miranda chega. Uma vez sozinha, Miranda deixa escapar que ela é virgem e ela quer deixar de ser uma com ele. Yara deixa Paulo sair de seu baú e eles entram silenciosamente na casa e ela o esconde no sótão. Ninguém entra naquele quarto e esta será a sua casa a partir de agora. Alice está no estúdio perguntando a Sérgio por que ele está lá. Sérgio sente falta de sua casa, de seus móveis, de sua cama. Ele sempre pensou que envelheceria ali e quer voltar para aquela casa. Quando Alice o lembra que não há possibilidade de reconciliação, ela não aceita de volta. Sérgio então diz a ela que não está falando sobre eles. Eu, falando em voltar para a casa dele com tudo que está lá. Ele está voltando, então ela precisa se organizar e sair de casa o quanto antes. Então Sérgio expulsa Alice de casa. Isso tudo porque Julieta está envenenando sua mente dia após dia. Desse jeito fica difícil ajudar o Shrek a querer ficar com Alice novamente, né? Ele só dá mancada em cima de mancada. Então essas são as emoções dos próximos capítulos de Se Nos Deixam. Muito obrigada por sua audiência aqui em nossos vídeos. Esse foi o capítulo de Se Nos Deixam. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade ou sugestão? É só deixar aqui em comentários. Muito obrigada por sua audiência. Não sai daí. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações e continua ligadinho conosco.